A paz do Senhor a você que a partir de agora está acompanhando este vídeo. Estamos aqui para discorrer sobre mais uma aula do público jovem da Escola Bíblica Dominical. Chegamos à lição de número 13 desse último trimestre de 2023. E esta lição de número 13, ela traz como título Fé para crer na realidade do sofrimento eterno. A Bíblia Sagrada, ela traz respostas para o futuro da humanidade. E a Bíblia Sagrada, ela tem, o caminho para se livrar, para que o ser humano se livre da perdição eterna, da morte eterna, do juízo divino que virá. E com certeza este tema é mais um tema pertinente para os nossos dias e para o público jovem da Escola Bíblica Dominical, que estudam a lição da CPAD nesse último trimestre. Estamos falando sobre a prova da vossa fé, vencendo a incredulidade para uma vida bem-sucedida. A prova da vossa fé, vencendo a incredulidade para uma vida bem-sucedida. E chegamos na lição de número 13. Finalzinho do ano, finalzinho de trimestre. Com certeza, o professor e a professora da Escola Bíblica Dominical, está já preparando, esse feedback, não só do último trimestre, mas também de todo este ano de 2023. E fará com certeza uma última lição, uma última aula, uma aula bem dinâmica, diferente. Creio que alguns professores fazem dessa forma, Cada um tem a sua forma de trabalhar, mas é muito importante fazer este resumo anual, não só do trimestre, pois estamos chegando ao final de mais um ano. Fé para crer na realidade do sofrimento eterno. O texto principal desta lição se encontra em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Mas, quanto aos tímidos e aos incrédulos, a sua parte será no lago, que arde em fogo e enxofre, o que é a segunda morte. A segunda morte. Esse texto principal, é um texto escatológico e vai falar aí sobre o que espera no futuro os ímpios, aquelas pessoas que não deram crédito à palavra de Deus, aquelas pessoas que não aceitaram o evangelho do reino de Deus. A mensagem do evangelho é arrependimento. Arrependam-se, volte-se para o Senhor da vossa vida, o Criador dos céus e da terra, o qual enviou seu Filho unigênito, único gerado, para morrer em morte de cruz, ressuscitou ao terceiro dia e voltará para buscar aqueles que entregaram a sua vida a Ele. E as pessoas que rejeitaram a mensagem do Evangelho, as pessoas que preferiram trilhar um caminho errante, um caminho que não está de acordo com a palavra de Deus, a palavra do Criador da humanidade, eles, infelizmente, irão passar pelo tormento eterno, irão enfrentar a morte eterna. E é disto que a lição fala. Nós acreditamos no que a Bíblia diz, no que está escrito nas Escrituras Sagradas. Assim cremos, assim professamos, assim damos crédito a esta palavra de Deus. E assim como é o tema geral deste trimestre, fé para crer, nós acreditamos por fé. Tivemos uma lição há pouco tempo que falava sobre a fé,
e o conhecimento científico, a fé e a razão. Nem todas as perguntas humanas são respondidas através do conhecimento científico, mas a palavra de Deus tem respostas, tem princípios que norteiam, né, a vida do ser humano e que trazem as respostas que eles tanto procuram, né, por aí e não conseguem encontrar. Mas a Bíblia, sim, tem essas respostas. O texto que é lido em sala de aula, a leitura bíblica, né, o texto bíblico, se encontra em Mateus capítulo 25, do versículo 29 ao 34 e o versículo 46. E em sala de aula, o professor e a professora, ele lê com seus alunos, pois são desses textos que são extraídos, né, o ensinamento desta lição, o conteúdo desta lição. E eu gostaria de frisar aqui no início que este texto, né, está inserido aqui em Mateus, né, é no finalzinho da parábola dos talentos. Pega ali o versículo 29 e o 30, e a partir do 31, né, já traz a questão do julgamento das nações. Ou seja, é um tema escatológico, é um tema voltado para as coisas que irão acontecer. E aqui, em Mateus, nós podemos confirmar isto através destas passagens bíblicas em que Jesus ele fala sobre a parábola dos talentos e sobre o julgamento das nações. No primeiro tópico da lição, que traz a seguinte mensagem: a morte eterna, castigo infindável. É bom o professor e a professora tentar saber dos seus alunos qual o conhecimento dele em relação a este assunto, antes de já introduzir o assunto, de já ensinar o assunto. Por quê? Sabendo qual o conhecimento dos alunos, fica mais fácil passar o ensinamento para eles, justamente confrontando, né, com relação às dúvidas, tirando as dúvidas. E morte eterna, quando fala de morte eterna, castigo infindável, né, a gente sabe que existe o outro ponto, que existe o oposto, né, a vida eterna, né, a alegria eterna que está destinado àqueles que aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador e que permaneceram fiéis até o fim. E este ponto, no primeiro tópico que fala sobre a morte eterna, castigo infindável, o comentarista coloca o seguinte: a respeito da morte eterna, cremos naquilo que Jesus afirmou em Mateus 25 e 46, a respeito do castigo dos ímpios. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Jesus declarou que os ímpios, aqueles que não se arrependeram, lembram que frisei no início, a mensagem do reino é arrependimento. Então Jesus declarou que os ímpios, aqueles que não se arrependeram de seus pecados, vão enfrentar o tormento eterno. O destino dos incrédulos é somente um: a condenação eterna no inferno. Este lugar de tormento e sofrimento é o lugar preparado para o diabo e seus anjos. Isto está em Mateus 25 e 41. Não se deixe enganar. O lugar destinado à alma dos ímpios e de todos os que rejeitaram o plano de Deus para a salvação chama-se inferno, que significa lugar inferior. A Bíblia fala isto. No início, né, da minha fé, há muitos anos atrás, ainda criança, era mais costumeiro ouvirmos, né, esta mensagem do reino sobre o que irá acontecer com aqueles que não se arrependerem, com aqueles que permanecerem, né, no caminho do erro. É a Bíblia que ensina, é a Bíblia que afirma isto. E parece que nos nossos dias
houve uma diminuição com relação a esta mensagem, mas a palavra de Deus, ela continua a mesma. A palavra de Deus, ela não muda. A mensagem é a mesma. Só existe dois caminhos, um para a vida eterna, o outro para a perdição eterna. Frise isto para os seus alunos. Querido professor, estimada professora, a mensagem é a mesma. Estamos vivendo um período em que tem surgido muitos evangelhos de conveniência, evangelhos que querem, de certa forma, abafar, ocultar, esconder a realidade da mensagem da cruz, da mensagem do reino de Deus. Mas não tem outro caminho, não há outro meio de salvação a não ser através de Jesus Cristo, para se livrar da perdição eterna. No segundo subtópico do primeiro tópico, o destino dos ímpios. Ímpios, a gente sabe que é justamente aqueles que não se arrependeram, aqueles que preferiram seguir o caminho do mal, seguir contrário aos princípios bíblicos, aqueles que rejeitaram a mensagem do Evangelho, a mensagem de se arrepender. É bom frisar que o homem, ele pecou, ele transgrediu, o homem e a mulher, e a partir daí, como está em Romanos, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. No entanto, através de Jesus Cristo foi aberta a porta para o ser humano entrar e se reconciliar com seu Deus. Esta porta está aberta, a oportunidade está facultada, mas muitos, mesmo assim, rejeitam. E, infelizmente, o que está destinado a essas pessoas é a perdição eterna. Então, Jesus não deixou dúvida ao reafirmar a respeito da recompensa e do destino dos crentes fiéis e dos ímpios. Os crentes fiéis ouvirão: vinde a mim, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado, desde a fundação do mundo. Mateus 25:34. Já os ímpios que não se arrependeram de seus pecados e não aceitaram o plano divino da salvação ouvirão: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Cremos que o perverso sofrerá eternamente e ficará de fora da Nova Jerusalém. Nossas atitudes e escolhas no presente vão determinar o nosso destino. Por isso, seja sábio e faça as escolhas certas de acordo com a palavra de Deus. Faz-me lembrar que vivemos em um mundo tão injusto, em que parece que às vezes estamos como o salmista, no Salmo 73, vendo o ímpio prosperar, e se perguntando por que o justo sofre enquanto o ímpio prospera. Há uma aparente felicidade, mas temporária, porque se o ímpio não se arrepender, se o homem continuar no caminho do erro, a recompensa dele será triste, será cruel. Então, que possamos olhar para Cristo, que possamos prosseguir para o alvo, alcançar o prêmio da nossa vocação. Sabemos quem nos chamou e sabemos a quem estamos seguindo. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Precisamos estar com os nossos olhos atentos à palavra de Deus e nos livrarmos do juízo divino que virá. Deus é justo e por ele ser justo, juiz justo, o mundo em que estamos vivendo, de tanta injustiça, que parece que a justiça não observa o que é certo e o que é errado. Quanta parcialidade podemos presenciar em muitos lugares, em muitas situações, mas Deus é o justo juiz e ele recompensará cada um conforme as suas atitudes. Amém? No segundo tópico, o juízo divino para os ímpios. O Deus que nos livra da corrupção. Então, a morte eterna
e é a separação por toda a eternidade da presença de Deus. Só dando uma pincelada aqui, né? Temos a primeira morte, aquele que partiu sem Deus, sem salvação, que não se arrependeu, que não confessou Jesus como único e suficiente Salvador. Ao morrer, né, a morte física, sua primeira morte, ele estará em um lugar de sofrimento já, mas não será ainda o sofrimento final, a morte eterna. Pois quando Jesus, né, vir julgar, essas pessoas voltarão para ser julgadas diante do trono branco. E é muito importante frisar para o aluno não confundir com o tribunal de Cristo, que é uma coisa totalmente diferente. O trono branco é onde Deus trará julgamento às ações dos ímpios. E aí, sendo condenado, ele estará sendo condenado à segunda morte ou morte eterna. No terceiro tópico da lição, para a gente encerrar, aliás, no terceiro subtópico, porque esta lição tem 2 tópicos apenas, 1 e 2, e no finalzinho do segundo tópico, o terceiro subtópico, fala o seguinte: a punição divina é uma penalidade divina e nos escritos de Paulo é a consequência do pecado, Romanos 6 e 23, o que falamos aqui anteriormente. Essa não deve ser, essa expressão rabínica significa perdição eterna, deve ser compreendida juntamente com as passagens nas quais Jesus fala sobre o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Assim como o castigo eterno, que é colocado em contraste com a vida eterna, o estado final dos ímpios ou do ímpio é descrito como a morte, punição, perdição. Do ponto de vista da Bíblia, a morte eterna é algo que deve ser visto com temor e horror. Quantas pessoas parece que perderam medo, né, dessa morte eterna, porque acham que não existe isso, porque não acreditam na palavra de Deus. Mas isto é uma realidade. Tudo isso acontecerá no final dos tempos. Diante do trono branco haverá o julgamento do justo juiz. Então, que nós, como cristãos, que fomos alcançados pela graça, possamos continuar firme no caminho da verdade e não deixar de pregar o evangelho de arrependimento a todas as pessoas, para que possam se livrar do dia do justo juiz, do dia do juízo, e que possamos alcançar a vida eterna, pois a vida eterna está destinada àqueles que se arrependeram e que trilharam o caminho da perfeição de forma progressiva e firme, sem recuar, sem desistir. Que Deus em Cristo lhe abençoe. Curta este vídeo, compartilhe, esteja inscrito no canal, acione as notificações para que o nome do Senhor seja anunciado e glorificado a mais pessoas. Amém. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular
8198883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 8198883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.